Vou finalizar a minha maquiagem aqui utilizando apenas a paletinha de contorno, blush e iluminador. Às vezes, sei lá, você vai viajar, vai trabalhar, alguma coisa assim, e não quer levar um mundo de produto, né? Então você leva ali só uma paletinha multifuncional, que não é o caso dessa, e quer finalizar a maquiagem toda com ela. É claro que vai ter delineado essas coisas que aí não conta, né? Mas eu vou tentar usar bem pouca coisa, pra não sair muito, sabe? Não criar muito volume de produtos. Minha pele já tá pronta, tá? Eu preparei ela toda com os produtinhos que eu sempre uso, tem vários vídeos de preparação de pele aqui. E agora a gente vai fazer o resto aqui em vídeo. Eu vou utilizar a paleta Best Friends Forever da Wizela, porque ela é uma paleta que já tem, né, o contorno, o blush e o iluminador. Então, assim, você não precisa ficar levando vários produtos, né, já vem tudo numa paletinha só. Vou pegar um pincel fofinho e aí eu vou pegar um pouco do contorno aqui, ó. Eu vou tirar o excesso aqui na minha mão e aí eu vou fazer um contorno bem de leve aqui assim, ó, mas bem leve mesmo. Só uma coisinha, sabe? Dar uma corzinha, trazer aqui na testa, ó, aqui ó, a lateral do meu rosto toda e finalizar aqui, ó. Vou passar um pouquinho também aqui na minha mandíbula, assim, ó. Vou utilizar um pincelzinho menor e já vou contornar o meu nariz. Fazer tudo de um lado só e eu mostro pra vocês a diferença. Voltei com o pincel grandão, ó, só pra dar uma esfumada aqui, pra não ficar marcado. É uma coisa bem sutil, bem levinha, tá? Só pra trazer uma cor de volta pro rosto. Porque a maquiagem dos olhos vai ser uma coisa bem leve, né? Então, assim, não fica legal uma coisa muito marcada, não. Vou fazer agora aqui do outro lado. Vou continuar com o mesmo pincel, tá? Vou pegar aqui o blush, vou tirar o excesso na minha mão e vou dar batidinhas aqui na mesma região que eu fiz o contorno, tá? Meio que seguindo aqui assim, ó. Até aqui em cima mesmo, tá? Esse tom é um tom que combina, né? Um com o outro, então fica legal. Dá pra fazer isso. Caso o seu tom seja muito diferente do seu contorno, não tem necessidade de subir muito até aqui em cima, não. A mesma coisa do outro lado. Conferindo aqui, ó, se tá simétrico, se eu vim na mesma região, pra não ficar torto. E agora, com o mesmo pincel, eu vou pegar o iluminador, dou batidinhas na minha mão pra sair aquele excesso. E aí venho aqui e aplico por cima do blush, porém já não pegando tanto aqui embaixo, sabe? Daqui pra cá, pra que fique onde tem o blush e aqui onde não tem nada. Posso fazer aqui, ó, como se fosse uma meia-lua, ó, do final da minha sobrancelha pra cá. Aí eu já não subo nessa região aqui, tá? Na parte de baixo da sobrancelha pode pegar também, porque depois a gente vai aplicar com o pincelzinho menor. Com o mesmo pincelzinho que a gente fez o contorno do nariz, eu pego um pouquinho e dou umas batidinhas aqui, ó. E o resultado ficou assim, ó, bem sutil, muito bonito. Eu gosto desse triozinho porque ele é uma cor bem delicadinha, sabe? Pro dia a dia é fácil de trabalhar, não é aquela coisa que pigmenta muito, chinela muito, você tem que ficar ali esfumando, esfumando, porque senão você sai toda marcada. Mas agora vamos pros olhos. Eu vou pegar um pincel limpo, porque esse daqui eu já usei o iluminador nele, né? Eu quero só o tom opaco. Eu vou começar pegando o marrom, tá? Que é o do contorno. Ela esfarela um pouquinho, tá? Ó. Tiro o excesso aqui na minha mão e vou fazer o meu côncavo aqui assim, ó. Eu puxo ele aqui assim pra cima, ó, porque ele vai se misturar com a cor que a gente passou aqui, que é a mesma, né? Então vai ficar tudo nos conforme ali, porque é o exato mesmo tom. Não é nem que é um subtom parecido, é o mesmo produto. Então eu puxo ele bem pra cá, pra cima, ó. Esfumo, 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 pra não ficar nenhuma divisória, sabe? E sim o tom escuro já entrar com o que a gente passou ali. O tom escuro, esse tom é bem claro, né?
Vou pegar agora o blush, tá? Peguei um outro pincelzinho um pouco menor. Vou aplicar ele do início até aqui o contorno, né? Até o côncavo. E aí a gente volta com o pincel que usou pra aplicar o contorno aqui no côncavo. E esfuma os dois pra ficar igual ficou aqui, ó, esfumadinho. Não ficar uma marca entre um tom e outro. Com o pincel que eu apliquei o blush aqui, eu vou pegar um pouquinho do contorno novamente, tá? Bem pouquinho, só pra gente passar na parte de baixo. Aí como ainda tem o resto do blush, fica um tomzinho bonito. Uma mistura, né, das duas cores aqui. E eu vou esfumar aqui a parte de baixo todinha, ó. Trazer do começo até o final aqui. Esse pincel tá um pequenininho, então eu vou pegar o iluminador com ele, tá? E vou iluminar aqui, ó, bem abaixo da minha sobrancelha. Já tinha um pouquinho de produto, que já tinha pego ali, né? Porém, agora eu vou passar assim, mais concentrada. E por cima, né, do que a gente usou aqui. Pra ele ficar bem iluminado, bem bonito. Aí eu posso vir até com esse produto, que tá com uma mistura dos dois que a gente usou aqui. E dar uma esfumadinha pra também não ficar um traço, sabe? Olha só. Com esse mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho do iluminador novamente e vou dar uma batidinha aqui no iniciozinho, sabe assim? Só no cantinho aqui, bem aqui assim, ó. Dá uma diferença, né? Fica mais bonito. Olha só. Com a paleta é isso, agora a gente vai finalizar aqui com um delineado, lápis de olho e afins, né? Você pode usar um lápis de olho cremoso que você consiga esfumar e fazer tudo, né? Já fazer a linha d'água e fazer o delineado. Ou você pode usar um lápis de olho e um delineador. Eu vou usar um delineador porque tô com vontade de usar delineador hoje. Vou usar esse daqui da Maybelline, o Decolossal Super Filme, um delineador líquido. Eu vou trazer o delineado desde baixo até aqui assim, e aí a parte de cima normal. O final não precisa ser perfeito, porque a gente vai esfumar um pouquinho ali depois. Eu vou deixar o delineador secar, não vou piscar muito pra não borrar. Aí eu vou vir com esse daqui, que é tipo um lápis de olho, né, da Chiclan. Eu vou pegar ele com um pincelzinho e vou esfumar esse delineado. E um pincel chanfrado, ó, eu vou pegar um pouco dele. E vou fazer uma esfumadinha aqui em toda a borda, porque eu não quero um delineado super reto, sabe? Peguei um outro pincel mais fofinho aqui pra eu esfumar mais, que eu acho que ele não tá dando o efeito que eu queria. Com o mesmo pincel que eu tô esfumando, ó, eu vou trazer esse preto aqui pro começo e esfumar até o nico delineado, tá? Ó, desde o cantinho aqui, meio, aí une aqui com o delineado, eu vou trazendo até chegar aqui no final. E aqui em cima eu esfumo também, ó. Aí eu volto com o pincel chanfrado pra fazer uma esfumadinha aqui no começo, ó. Que o outro pincel aí é muito grande pra essa região. Aqui eu não usei delineador, tá? Eu só tô esfumando. E aí, a gente volta com o quê? Um pó solto, porque eu tenho que selar, tá? Senão vai borrar tudo. Meu olho pega ali na pálpebra, então eu selo. Pra evitar o estresse. Pega aqui o pozinho solto, com um pincel fofinho, limpo, né? Pra não borrar tudo de preto. E aí vem e dou batidinhas com o pó solto por cima desse delineado. A princípio ele fica meio esbranquiçado, tá? Mas depois... Deixa eu esfumar aqui um negocinho que tá meio empelotadinho. A princípio ele fica meio esbranquiçadinho, tá? Mas depois, conforme eu passo a bruma, essas coisas, ele some. Ou então eu volto e varro com o pincel, né? Pra ficar mais limpinho. É normal ficar esbranquiçado assim que você passa o pó, tá? Depois eu venho com a bruma, as coisas. Normalmente sai, tá? Ele meio que some. Eu não ligo, eu saio às vezes meio esbranquiçadinho, porque eu vou piscando, o pó sai. Agora, se o pó não sair e estiver te incomodando, você vem com um pincel limpo e varre bem de leve, tá? Pro preto não manchar tudo. E varre esse excesso. Olha porque eu falo que eu gosto de esfumar aqui, tá vendo? Fazer delineado maior ou esfumar, porque olha como aqui já deu uma transferidinha. O meu olho ele pega ali, não tem jeito, gente. Vou esfumar primeiro esse delineado aqui com o pincel chanfrado, ó. Eu meio que deposito o produto com o pincel chanfrado, né? Aí eu venho com aquele outro pincel que eu usei
esfumo um pouco mais e vou trazendo o restinho do preto desde o cantinho aqui até chegar aqui onde a gente fez o delineado. Não precisa nem pegar muito produto, tá? O que tá aqui no pincel pra esfumar assim já tá. Não precisa ficar acrescentando mais, porque senão você não consegue esfumar tudo, né? Tipo, você vai levando produto e não tem como, não consegue terminar. Agora eu vou vir com o pincel chanfradinho, ó, e trazer o delineado até aqui o início, né? O cantinho da parte de cima. Aí já tem que ser com o pincel chanfrado, porque o outro é muito grande pra fazer esse tipo de acabamento. Aí eu venho agora com o pó solto e selo tudo isso daqui. Ó, agora eu vou voltar com o lápis de olho e vou passar ele todo na minha linha d'água, na linha d'água interna aqui da parte de cima, o máximo que eu conseguir. Como eu falei, se você estiver usando só um lápis cremoso para fazer o delineado, fazer tudo, você só vai, faz o delineado e já esfuma o próprio delineado. Eu tô usando um delineador líquido e um lápis para esfumar, né, porque não dá para esfumar líquido delineador líquido. Mas se você estiver usando só o lápis, você pode fazer e já esfumar no mesmo momento, né. Agora eu vou passar ele aqui em toda a minha linha d'água, bem passadinha. Agora vamos fazer o que? Máscara de cílios. Vou passar uma camada bem caprichada em cima e embaixo. Deixa eu tirar o excesso, porque eu quero caprichar, mas não quero manchar tudo. Vou deixar isso daqui secar. Eu vou aplicar um pouquinho de fixadores, daqui é o Real Fix da Vizela. E aí eu vou colar uns cílios postiços. Cílios colados, eu fiz o que? Aproveitei que o delineado tava bem alto aqui assim, e em vez de eu colar ele a parte final rente aos meus cílios, eu colei ele tipo mais no meio do delineado. Então ficou meus cílios natural, um espacinho e aí os cílios postiços. Eu vou passar um pouquinho de máscara de cílios pra unir os dois e não ficar uma diferença aqui. E aí dá uma impressão dele tá mais gatinho, sabe? Vou passar aí a máscara mais aqui no final, só pra unir o meu cílios natural com os cílios postiços. Eu não sei se a câmera pega, ó, mas como ele fica mais cheio aqui no final. Mas eu olhando aqui eu consigo ver que fica bem mais cheio aqui, aí dá a impressão de que o olho tá mais gatinho, sabe? Vou passar agora aqui desse outro lado. Prontinho, gente, o resultado foi esse, olha só, eu gostei bastante. Você consegue fazer essa maquiagem com poucos produtos, né? Se você levar uma paleta de, igual essa daqui, que é contorno, blush, iluminador, aí um lápis de olho que dê pra você já delinear e esfumar, né? Que aí você consegue deixar o delineador líquido de fora, né? Levar um lápis de olho que você sabe que fica legal pra fazer o delineado e esfumado. E aí uma máscara de cílios você já tem, tipo, pele e olhos completo. Pele assim, né? Blush e coisa, óbvio que não é uma base. Vai precisar, né, de base, corretivo e afins, mas isso é outra história. É só, assim, o acabamento da pele e os olhos completo. Então, eu gosto, eu acho que o resultado fica bonito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa uma curtida aí pra mim. Me segue e até a próxima. Tchau!